Aqui tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mozendia. E aqui é a Patrine. E vocês pediram, vocês ganharam. Foi só curtir que chegou. A gente chegou nos quantos? 1000 likes na página do Facebook. E por causa disso nós vamos gravar Google Five. Tudo isso muito empolgadamente, eu tô até meio bêbado de emoção. Nós vamos gravar e pra isso a gente chamou os caras especialistas no assunto. O primeiro deles é a Lê. Vou tomar uma água de coco pra ficar bem saborosa. E o segundo deles é Luiz Mendes. Save the earth, save the life. Isoge Kyukyu Sentai Go Five. Ainda bem que você não é cantor, Luiz. Também. Fico muito feliz por você não cantar. Que isso, cara, essa música de abertura é muito boa. Tá, mas você cantando Save não. the earth. É assim, entendeu? Save the life. Bom, vamos falar então sobre Senhor dos Anéis. Tudo isso depois dos Rider Kings e das notícias. Pera aí. Do não. Sério que ninguém pegou a piada que eu cantei a música de Go Five e não de Go Five? Sim, ué. Não peguei não. Então vamos para as notícias do Senpu. Fire, a primeira notícia é sobre o Senpu em Montes Claros. Como é que foi lá, Mozenja? Eu não pude ir, nem a Patrine. Isso, conta aí. Então, foi bem legal, assim, o evento ele não tava tão cheio quanto da primeira vez que a gente foi. O local é diferente, temos que citar também que o local é muito melhor. O local é melhor, né? A gente ficou com a sala de audiovisual da escola. Nó, que sensacional, hein? É bem grande, entendeu? Tinha um projetor lá, só que tem um pequeno problema. Normalmente nas escolas a sala de audiovisual ela é longe dos outros lugares da escola. Ah, tá. E como não podia ser diferente, Essa lá também também era longe, era no terceiro andar da escola. Então ninguém ia lá. Então teve esse pequeno problema, porque a questão de ser mais distante mesmo. Mas quem gosta de Tokusatsu foi lá do mesmo jeito, assistiu, conferiu as nossas exibições. O quiz também foi um sucesso, divertiu todo mundo. E tivemos um grupo só de garotas que foi pra final. E dá os parabéns pras meninas, porque as meninas respondiam as perguntas de Tokusatsu na lata, sem pensar. Então foi... Que isso, em grupo de garotas? Isso. E foi pra final, velho? Foram pra final. Que chique. 8 equipes e o grupo feminino foi pra final. Parabéns! Parabéns pras meninas aí. E pra quem eram gatinhas, Mozenja? Oi? Eram gatinhas? Tinha 2 delas que dava pra passar o cerol tranquilo. Passar o cerol na mão, né? Mas... Então foi bem legal. Quem sabe, talvez uma próxima edição do evento aí em Montes Claros a gente deve estar novamente. Próxima edição a gente já vai ser a atração principal. Estamos abertos aí a convites. Você que organiza um evento aí em sua cidade, entre em contato conosco e leve o Senpu para a sua cidade. Isso. Nossa, tô me lembrando que a propaganda da Praça é Nossa. Leve o show da Praça é Nossa para a sua cidade. Leve o show da Praça é Nossa. Tem que falar pra essas meninas acessarem o site do Senpu também, porque eu fico me sentindo muito sozinha no meio desses rapazes. Então acessem lá. Tem o Asian Boys. Tem Asian Boys, eu sempre escolho muito bem. Acessem lá, gente. Próxima notícia. Próxima é o Otaku Spirits, a 10ª edição do Otaku Spirits. É uma edição especial, junto comemoraremos o aniversário do Senpu. E a gente não podia deixar passar assim, né, Mozart, com uma festinha de boa. Porque eles estão... Não, vai começar as comemorações. É isso que eu ia falar agora, não é o aniversário, o Senpu faz aniversário dia 25 de setembro. Exatamente, a primeira das comemorações. Isso. Vai ter muita coisa vindo aí legal pra todo mundo. Então a gente tá começando as comemorações agora. Isso. Junto com a 10ª edição do Otaku Spirits. Aí a gente trouxe os 2 chegadinhos nossos aí, que o pessoal deve até conhecer, né? Tem uns amigos nossos que vão marcar a presença aí. Eles são meio desconhecidos aí no meio. Tem uma banda, não sei se já ouviram falar, chama Gaijin Sentai, filhos da mãe. Então, é isso mesmo. Isso, nós vamos trazer o Nordan e a Dani, né? Isso. Num show solo. Aliás, solo não, né? Um dueto. É um dueto, não é sertanejo, gente. Eles vão cantar os clássicos que eles apresentam nos shows.
Isso. E eles vão tocar com a banda de suporte. A banda J.K. vai fazer o suporte pra eles tocarem. E vai ser um show muito foda. Exatamente, vai ser um show excelente. Quem quiser ver Nordan e Dani aqui, cara, quem mais traz Nordan e Dani pra VH? Só o Senpu, Otaku Spirits e o grande produtor agora, já renomado Mozendia, tá? O cara é o novo Roberto Medina. É isso aí. Então, gente, vamos. Eu quero que venha gente até do Acre, de Manaus, pra assistir esse show e começar as comemorações de aniversário do Senpu. Prove que o Acre existe. Venha com sua caravana. Isso, caravana de Arca da Série. Larco das. Como é que era aquele negócio que o Silvio Santos falava? Tinha vários lugares. Mas tinha um que ele sempre falava. Mas enfim. Venham, gente, venham pro aniversário do Senpu e Otaku Spirits especial com Nordan. Dani, Nordan, a gatíssima da Dani e o sensual do Nordan. Então a gente vai ter da careca brilhante. Estamos esperando todo mundo aqui. Dessa vez tem mais do que a nossa presença, porque nós não somos nada, né, gente? Agora, Nordan e Dani. Agora é outro departamento, né? Quando eu penso em Nordan nas roupas dele, ele mesmo comentou sobre esse aspecto. Nádegas masculinas em roupas de couro, né, cara? É muito sensual. Enfim, apareçam pro aniversário, o início das comemorações do aniversário. Só o começo, hein? Isso. Próxima notícia. Próxima notícia é para os fãs de RPG e Tokusatsu. Olha isso aí, hein? Então é o seguinte, a gente já vem comentando, desde o podcast que nós gravamos com o Eduardo Spor sobre RPG, de talvez uma produção de um material de Tokusatsu. Depois comentamos no de live action novamente, falando que estava em produção. Então eu tô nessa produção desse material. Lembrando, esse material não é o primeiro material de Tokusatsu que vai ser lançado na rede, não. 3DT já fez isso há muito tempo atrás. E muito mesmo, né? O Marcelo Cassaro fez o 3DT pensando nas pessoas que curtem a cultura pop japonesa. Então lá você encontra o 3DT, você pode montar desde um membro Sentai com robô gigante até um personagem de anime. Depois o BES D20, se eu não me engano, tem classe membro Sentai. Então tem várias adaptações de Tokusatsu para RPG. Mas esse ele é diferente porque ele é um suplemento para Mundo das Trevas. O Mundo das Trevas é um cenário novo do Storyteller, a evolução do Storyteller é o Storytelling, e ele é um livro básico onde você joga com humanos em um mundo sombrio, um planeta Terra, podemos dizer, mais gótico contemporâneo. E existem vários livros suplemento para eles. Fada, vampiro, lobisomem, mago e por aí vai. E o Tokusatsu é um suplemento para o Mundo das Trevas. Criado por quem? Por mim. Então, olha, isso já é o diferencial. É uma pessoa que vive Tokusatsu, que criou um suplemento de Tokusatsu, gente. É muito interessante, eu tô ansiosíssimo pra jogar. E tem previsão aí, Mozinho? Tem previsão pro segundo semestre. Mas no segundo semestre o pessoal vai falar, de agosto até dezembro. De agosto até dezembro. Mas já estamos na terceira revisão do material. Olha aí. Por que terceira revisão? Porque quem produz um livro de RPG normalmente são 50 pessoas no mínimo. E mesmo assim tem falhas. Imagina só eu produzindo. Vai ter falha do mesmo jeito. Então eu não vou tirar os créditos aqui. O Edu, que já gravou podcast com a gente aí, e o Krishna, que gravou o último sobre live action. Eles estão me ajudando, porque eles dominam também a regra do Mundo das Trevas. Então a gente está testando o que funciona, o que não funciona, para poder estar aí em suas mãos ou então no seu computador um manual de qualidade que te possibilite mergulhar no universo Tokusatsu interpretando um herói japonês. Sensacional. E é interessante que a primeira vez que a gente lançar isso aí, as pessoas vão poder dar até umas dicas e sugestões, né, Mozenji? Com certeza. A gente pode lançar erratas, próximas edições, ou então suplemento de regras, e por aí vai. Então não só jogar, mas também vocês vão poder contribuir para um suplemento de Tokusatsu no futuro. Olha que legal. Com certeza. E ele não vai ser comprado, gente. É um e-book que você vai baixar pelo site do Senpu, imprime na sua casa, jogue feliz da vida com seus amigos. Certo? Um presente do Senpu do Mozenji para vocês. Vamos então para os Rider Kicks. 1, 2, 3. Rider Kick. Rider Kick. Para mandar o seu Rider Kick, você manda o seu Rider Kick para o senpu@senpu.com.br. Pode mandar também até para o senpu.bh, né? senpu.bh@gmail.com. Os dois a gente recebe. Isso, os dois redirecionam para o mesmo. Então mandem pra gente.
Antes de começar a ler todos os e-mails, eu também queria agradecer o pessoal todo que comentou. Esse podcast foi um que deu mais comentários no site. A gente ficou muito feliz com o retorno que vocês deram pra gente e a gente espera que seja assim em todos os podcasts. A gente entende que alguns assuntos as pessoas gostam mais, são mais polêmicos, por isso cada um quer dar sua opinião, mas a gente gostaria que fosse assim em todos. E eu fiquei feliz porque o pessoal não parece que não parou de acessar a gente, não. Não, eles não ficaram Eles levaram na esportiva. Foi até bacana que o pessoal usou o espaço ali dos comentários pra demonstrar os ódios deles, né? O ódio de cada um. Mas pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, o nosso último Sempocast, que foi o 80, ele foi sobre coisas que todo mundo adora e a galera que gravou o podcast não gostava. Então nisso a gente falou mal de Cavaleiro Zodíaco, de Cybercops e de muitas outras coisas que a galera tem meio que num altar aí, né? Então o primeiro e-mail foi do Flávio Gomes de Souza e ele diz o seguinte: caros amigos do Senpu, tem de se levar em conta que gostar de cultura japonesa não é uma tarefa fácil, pois como vi e ouvi no podcast, foi tapa na cara de muito fanático, entre parênteses. A propósito, meu nome é Flávio Gomes de Souza, sou formado em design gráfico, ó, parceiro do Mozenja aí, pelo IFPE, Instituto Federal de Pernambuco, e foi vendo as produções japonesas que aprendi a desenhar. Agora, tem algumas considerações. Mesmo Cavaleiros do Zodíaco tendo iniciado o boom do anime no Brasil, não é o anime mais foda dessa leva, pois o anime mais foda foi Yu Yu Hakusho, cujo título já joguei 2 jogos de Super Nintendo. Eu gosto de Yu Yu Hakusho. Eu concordo com ele. Também acho que é muito, muito interessante, muito melhor que a Cavaleiro Zodíaco. Bom, segundo ponto. Changeman é ótimo. Não dá pra pensar em um tokusatsu perfeito, mas ele tá bem perto. Veja o episódio da Menina do Arco-Íris, a morte do Pégaso. Nossa, isso é triste. O cavalo, né? E o duelo épico de Change Dragon em Buba. Não, eu concordo que tem episódios excelentes, tem atores e personagens excelentes, mas a série pode ser um pouco maçante. Bom, Cybercop seria um tokusatsu foda se houvesse mais dinheiro, é verdade. E ainda digo mais, se tivesse um remake com dinheiro e tecnologia atuais, ia fazer muito mancheteiro pedir arrego. Ou então ia terminar de estragar de vez. Não tem essa possibilidade. Porque muitas vezes quando tem um remake, a galera faz um negócio com grana, fica horrível. Estraga o sonho. Como é o caso do Highlander, que eu sei que vai ser horrível o remake. Bom, quanto à lendária comparação Zeo-Range e Might Morphin Power Rangers, é um empate. Ambos são ruins. Power Rangers só acertou a fase do espaço, com alguns tropeços no caminho. Só para citar mais um exemplo, SPD e Deca Ranger, ambas são boas. Para terminar, deviam fazer um podcast invertido. Aguardem. Sobre coisas que ninguém gosta, mas eu gosto. Fim! Sim, vai Muito ter obrigado. Senhor Flávio Gomes de Souza, ele terminou com um belíssimo fim aqui, The End, né? Então, um abração. E eu concordo com tudo que você falou, menos que Power Rangers é ruim. O primeiro eu gosto de Power Rangers, não gosto de Zeo Rangers. Mais ou menos. Próximo e-mail, Ana Dias. O e-mail que eu vou ler é do Cláudio Dragão Dourado, 27 anos, Barueri, São Paulo, programador, empreendedor e podcaster do Omega Cast. Que isso, hein? Eu fico muito tempo online no Twitter do Senpu e ele é uma pessoa que dá mais moral pro nosso Twitter, o Cláudio. Esse é o nosso Cláudio. Dragão Dourado. E outro dia uma pessoa perguntou a ele, eu não sei porquê, também não sei o contexto, mas eu sabia que a pessoa perguntou pra ele o que ele fazia da vida. E ele respondeu exatamente isso que tá aí. Toma aí. Né? Então vamos lá. Ele escreveu: fala aí pessoal do Senpu, beleza? Caras, cast legal. Pensei que ia ficar mais polêmico, mas foi bem interessante. E ri muito de vocês com medo de perder ouvintes. E o Juba não me surpreendeu nem um pouco. Bom, Cavaleiros do Zodíaco eu só gosto por nostalgia. Não acho que a repetição seja o pior ponto. O roteiro é fraco, muitas pontas soltas e muitas falhas. Bom, Patrini, eu acho que antes de falar, você tem que ver One Piece. Nem vou comentar muito, mas se quiser, fizemos um Omega Cast apresentando a série e porque a gente gosta dela. O Omega Cast 38. Era só pra fazer um jabá do Omega Cast. Não, tudo bem. Eu realmente teve muitos comentários falando isso, que eu não deveria falar sem assistir antes. Mas foi o que eu falei. Eu falei que é uma impressão que eu tenho conversando com outras pessoas que assistem, com fãs inclusive, e que eu poderia estar enganada. E eu realmente posso estar enganada. Mas no momento eu não tenho tempo de começar a ver uma série gigantesca. Então depois que eu ver eu comento, tá?
Bom, eu adoro sushi porque acho muito gostoso. E, cara, quando puder e estiver morando solo e vocês estiverem por Sampa, a gente vai em algum restaurante para experimentar alguns outros pratos da culinária japonesa, hein? Aí sim, aí eu animo. Aí eu animo. Peixe frito, salmão frito, camarão frito, isso aí tudo é bom. Tudo frito, né? Não, Sopa é bom, aquelas sopinhas são tão bonitinhas. comer cru só fruta. Bom, Changeman é o meu Super Sentai favorito, ainda mais pelo Change Dragon, vídeo Omega Cast 4. Olha que já tá vendo. E sim, eu revi Changeman inteiro recentemente e somente pelo Change Dragon, pra mim, a série é melhor do que Flashman, que eu também vi recentemente junto com Black, que eu só fui gostar quando comecei a rever, pois quando eu era criança eu não gostava. Viúva! Bom, vou parando por aqui que já está muito longo e bem provável que se eu falar mais queimarei pautas de possíveis casts. Por favor, não faça isso. Omega abraços a todos e sucesso pra gente. Obrigada, Cláudio. Sucesso pra você, sucesso pra gente. Um beijo. Beijo, Cláudio. Lindo. O Cláudio é um grande amigo do Omega Cast, mas eu acho que ele é meio... né? Mas, cara, todo e-mail que ele manda, ele fala assim, mas eu lembro do Omega Cast que eu gravei. Tô brincando. Grande Cláudio, um abraço, que você continue dourado e brilhante como sempre. O homem que salvou o site do Tempo. É isso aí. É mesmo? Então, olha só. O próximo e-mail é do Richard Kazu Serikawa. Olá, aqui é o Torron Chique, 24 anos, analista de teste sênior Ribeirão Pires e agregado do site Lagcast. Eu sou um dos caras que começaram a assistir Tokusatsu e deu uma chance para esse gênero graças a vocês. Olha, que bacana. Não, Muito foda, muito bom. não sei se vocês lembram, mas mandei um e-mail em um episódio passado falando um pouco da minha experiência assistindo Kabuto como o primeiro Rider Heisei após o fim da Manchete. E de um jeito bem mal educado com relação à irmã do robô do Tendou, que realmente assustava e tinha interpretação do cigano Igor e o Zé... e o Zé Coitada. Após terminar W, Jetman Die Ranger, entre parênteses, é uma série ok, mas pelo menos as poses após Henshin fazem sentido pra alguém que treinou Kung Fu e tem gente morrendo espancada. De One Piece Gokaiger, entre outros. Ah, ele fez uma Uma brincadeirinha piadinha, com né? One Piece Do One Gokaiger. Piece Gokaiger, entendi. Voltando para analisar Kabuto, a melhor analogia é como uma pessoa que começa em um salto mortal de costas, super estiloso, que no final acaba caindo de cabeça no chão e fazendo você sentir vergonha alheia por ter assistido isso. Ai, que horror. Exemplo, Tendou Soji começa com uma trama de vingança por dentro da organização Zect, e se infiltrando e analisando a situação, e no final pega uma rosa e quebra o meteoro. Eu tô falando, Kabuto é uma bosta, começa bom e despenca. É apenas o quê? Um Mozart? Rider bonito. Entendi. Das séries antigas citadas, não completamente todas, achei pulando várias vezes até chegar ao final. Menos Cavaleiros do Zodíaco, que a cada vez que alguém falava o que foi que você disse, repetir a última frase dita com uma afirmação absurda. Exemplo, Aioria, os Cavaleiros de Ouro se movimentam na velocidade da luz. Seiya repete, a velocidade da luz. Então quer dizer que vocês conseguem dar 7,78 voltas pela Terra. Você fica triste em saber que achava legal isso quando era mais novo. Quando Seiya, que fugia da escola sem calculadora, fez essa conta. Eu gosto muito mais daquela outra situação em que aparece Shun e olha pro Shiryu e fala: Shiryu, amigo! Shiryu, amigo! Sheiri! Depois da terceira vez que você escuta, vira Sheiri. Shiryu, amigo! Mas é muito bom. Continue, Mozendia. Lost Canvas não é escrita pelo Kurumada, então sendo pelo menos ok na minha opinião. Beleza. Uma opinião de ex-babaca que ajudava no concurso cosplay, ganhando um vale coxinha em um evento muito grande em São Paulo. O nome dele, não vai citar nome, Claro né? que não. Nada contra quem vai pra diversão ou pela brincadeira como cosplayer, mas quando o negócio virou uma competição, acho que as coisas perderam um pouco do controle, dando mais atenção e dinheiro. Para isso, em vez de focar nas atrações que façam com que as pessoas que gostam da cultura, da animação, se entreterem mais. Isso. Uma hora andando em um evento, você já viu tudo que tinha que ver no local. Eu sempre falo isso, o evento você roda, você vê a mesma coisa e pronto, acabou. É por isso que eu gosto de ficar nas salas. Do Senpu. Falando um pouco mais sobre cantoras que fazem esse tipo de voz que a Patrícia não gosta, um exemplo é a abertura de Fate Stay Night, da primeira animação, ou mesmo do filme
Unlimited Blade Works. Parece a Joelma cantando. Obrigada pelo exemplo, nunca vou escutar essas duas músicas, essas duas bandas. E o seu exemplo de comparação com a Joelma foi o melhor, porque era exatamente isso que elas fazem com a voz, aquele negócio que a Joelma faz também. Calypso! Não, na garganta. Eu sei o que é. Muito feio. Uma coisa que eu não gosto é quando pessoas falam da música japonesa como se fosse a melhor coisa do mundo, falando que odeia todo o resto, e não percebem que as letras, o ritmo, o tema musical é o mesmo que o americano. Exato. Exemplo, em uma discussão, eu disse que não gosto da banda Nightmare, abertura de Death Note, por ter uma temática e letras parecidas com Emocore, e teve gente que brigou comigo sem saber a porcaria das letras das músicas. Agora, uma coisa boa após o podcast, percebo que estou mais aberto às mudanças sobre os atores da era Showa e os Heisei. O tempo muda tudo, as tendências mudam, o público mudou. É melhor uma mudança que a extinção total do gênero, como aconteceu com os filmes de ação dos anos 80 e 90. Concordo. Com o tempo, volto a comentar mais sobre os casts caso tenha algo a acrescentar. Foi divertido e espero que os outros entendam que foi somente a opinião sincera de vocês. Nossa, obrigado. Muito obrigado. Um podcast sobre a lógica dos tokusatsu ou mesmo sobre experiências sobre eventos aí em Minas Gerais seria interessante, já que conheço somente os de São Paulo e conheço gente que já foi para Comic Japão. Olha, muito bom, hein? Acho o Hurricane uma boss, brincadeira, é divertido e só pra cutucar o Juba. Tá certo. Quem mandou isso pra gente foi então o Richard, não é isso? Isso. Kazu Serikawa. Cara, que bom que você resolveu dar uma chance pros Tokusatsu por causa da gente. Parabéns, continue ouvindo o cast e a sessão do Senpu, porque o nosso objetivo é esse mesmo. Eu concordo com tudo que você falou, a gente vai gravar inclusive seu tema. Um abraço pro Richard. Um abraço, Valeu, Richard. Richard, um beijo. Dicas do Gyodai. É o Gyodai! A dica do Gyodai desta quinzena ficou sob a minha responsabilidade, então eu vou dar uma dica rapidinha, já que nós estamos todos curiosos para começar logo esse cast de Google Five. Na verdade, são algumas ilustrações que eu achei muito bacanas, que é de um ilustrador da Pixar. Ele criou um livro infantil usando cenas clássicas de filmes. Então é muito legal. A cena que eu vi que me chamou a atenção é a do Alien, né? Do primeiro filme, quando o Alien sai de dentro do corpo do cara. E aí ele coloca isso com um desenho, como se fosse uma história infantil, daquelas historinhas antigas. E como se fosse um narrador contando aquela cena, uma frase de um narrador contando aquela cena. Então é muito bacana por essa questão do absurdo, né? O cara tá sendo rasgado por dentro por um alien e tá no livro infantil. Então tem o Iluminado, tem Laranja Mecânica, tem Poderoso Chefão, tem Exterminador do Futuro, e enfim. O link para vocês verem as imagens está aí no post, que é muito bacana mesmo, mas pelo que eu vi aqui nos lugares que eu pesquisei, não tem assim previsão de vender aqui no Brasil, nem nada desse tipo. Mas enfim, é divertido e é isso. Vejam e depois comentem o que vocês acharam. Obrigada, gente. Beijo. Muito bem, começando aqui, deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, em 4 de setembro de 1998, a empresa privada Google foi fundada. É uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. E o Google hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet, gerando lucro principalmente através da publicidade pelo AdWords. A empresa foi fundada por Larry Page e Sergey Brin, muitas vezes apelidados de Google Guys.
E a Google também, ela auxilia as pessoas na pesquisa de vários arquivos, seja fotos, vídeos, áudios e até mesmo pesquisas de trabalho de escola. Você pode ver a citação, né, na logo da Google que tem as cores. Google Blue, Google Red, Google Yellow. Green. Só tem o green. Então é isso, gente. O Google é isso, obrigado. A pauta foi toda essa piada, né? Tipo isso. Tem que Ficamos rir. o dia todo pensando como a gente vai fazer a piada da Google. Tem que rir. Se alguém ainda está escutando, vamos lá. Dos Sentais que a gente teve aqui no Brasil, foi o primeiro a ser feito, mas não foi o primeiro a ser exibido aqui, foi? Não, foi o último a ser exibido. Isso. Foi o último Foi a ser a exibido. Band, ela quis pegar o boom dos tokusatsu que estavam na manchete, depois a Globo pegou também, foi passar, então Vai Crossers. Que ruim. Mas aí a Band não queria ficar pra trás, né? Então ela falou assim, deixa eu pegar tokusatsu também. Trouxe Cherivan, boa escolha, e trouxe Google Five, que eu... Boa escolha também, na minha opinião. Metalder, cara. Ah, é, Metalder, a gente não pode esquecer Metalder. Metalder, cara, Metalder é fantástico. Homem-máquina. Cara, deixa o Google Five de lado, vamos falar de Metalder. Metalder, uma dádiva dos ninjas. Então, eu lembro quando eu assisti Google Five pela primeira vez, eu tava cansado de Changeman e Flashman, porque já tinha passado 3 reprises. Então, assim, eu já não tava aguentando mais assistir Changeman e Flashman. Aí chegou Google Five, falei, não, agora uma série diferente. E eu falei assim, nossa, uma série que veio depois, tão ruim que eu digo não no enredo e tudo mais, mas sim no ruim em efeitos especiais mesmo, que mesmo na época a gente notava isso, que as roupas eram diferentes. E até que não é tão distante assim, são só 2 Sentais antes de Changeman, se eu não me engano. Ou estou errado? É pertinho. É pertinho. o negócio. Mas eu discordo, eu não acho que a diferença seja tão grande de efeitos especiais, mesmo assim, porque na época também eu não me importava muito com isso. E outra coisa que eu discordo também, eu estou a discordar do Mozart, é que fosse muito diferente. Pelo que, agora revendo a série, até o episódio quase 30, o padrão é bem parecido. Aí a partir daí, quando eles conseguem aquele golpe novo, a lança dourada lá... A Golden Lança. Isso, a Golden Lança, muito obrigada. É que daí eles começam a ter que descobrir pontos fracos dos vilões, começa a ter um enredo um pouquinho mais diferente. Eu percebi isso, pelo menos vendo dessa forma agora, vendo atualmente. O problema é que Super Sentai tem o protocolo Super Sentai que seguem ele à risca. E as séries antigas, elas têm um protocolo assim muito mais à risca do que as novas. Muito difícil durante o decorrer da série, podemos dizer que nos primeiros 25 episódios, a série de Sentai antiga modificar muita coisa. Eu acho que esse aqui teve uma mudança até o episódio 15, sabe? Que é quando entrou o japonês egípcio com as unhas compridas. Egípcio, hein? Pois é, mas eu acho que pelo que eu até fiz umas anotações, eu acho que esse negócio da Golden Lance, aí os episódios começam a ficar um pouquinho diferentes deles terem que procurar coisas novas, não ficar só naquele negócio, aparece o monstro faz uma bagunça, eles vão e matam o monstro. Uhum. Aí eles já precisam de ter umas outras... Muda até os cenários, eles começam a ir pra fora da cidade, vai pra uns lugares assim na floresta. Eu acho que o tema também ele tava muito simples, aí eles quiseram dar uma dramaticidade colocando aquele general Deathmark lá. A primeira coisa que ele faz é matar um dos vilõezinhos, né? Como castigo, né? Ele chega botando pra quebrar. Mas uma coisa que temos que notar é que, tipo assim, os Google Five, eles não têm nenhuma motivação. Podemos dizer assim, os Changemans eram policiais, ok, beleza. Os Flashman, eles foram sequestrados, tem o Flash tem todo um drama em cima, eles foram sequestrados e depois voltaram, querem saber quem são os pais. Em Maskman tem um romance, só que em Google Five não, eles estão lá e só, tipo assim, eles combatem o Império Subterrâneo e mais nada. Fala no começo daquele negócio da ciência, né? Eles estão envolvidos com ciência e os vilões também estão envolvidos com ciência. Ciência maligna e ciência do bem. Né? Isso, exatamente. O modo de selecionar os integrantes que eu achei muito engraçado, sabe? Tipo, era isso que eu ia falar, exatamente isso. O alpinista vai lá, salva o Dr. Hongo e diz, que bom que você me salvou, você vai ser o Google Red. Putz, que 10. Aí de repente pega um professor com cara de Bruce Lee... que é chefe do grupo de xadrez e transforma como um integrante do grupo também.
Aí de repente pega um cara que gosta de jogar Rock no Gelo, que é meio que inventor, esse até tinha uma junção com a ciência do bem e tal, e esse entrou no grupo. Aí não, pega o cara... melhor é o Yellow, que é dono do trabalho zoológico. O cara pega o cara zoológico, é fortinho, tu vai ser outro integrante também. Vai. Ele é um dos primeiros e únicos gordinhos de sentar aí. Sim, eu acho que fica entre ele, o Jetman, né, e o Goranger. Se eu não me engano, também tem o nosso amigo lá do Zero Ranger, lá, o que depois foi substituído pela Trini. Mas ele não é tão gordinho. É o Manabu. O Manabu. Agora, é muito estranho esse negócio, né? Imagina, chegam umas crianças e falam assim, você vai virar um herói e tudo mais. Não, crianças não, boys and girls. Não, é computers and boys and girls. Mas, gente, isso eu tenho uma explicação, sabe? Vai lá, Lê. Nessa época, anos 80, era o boom dos desenhos animados de integrantes, tipo Gatchaman, Voltron, que tinham 5 integrantes e que sempre tinham ajudantes. Tudo bem. E os ajudantes geralmente usavam um uniforme padrão e sempre tinham algum guri, alguma criança que fizesse parte do grupo. Gatchaman tinha, Voltron também tinha, então o que eles quiseram fazer? Eles quiseram pegar essa ideia do anime, que era ter integrantes juvenis pra criançada se identificar. Muito mais certo que depois, quando eles realmente começaram a botar crianças no papéis, que foi o caso de Dairenji, que, pelo amor de Deus, que menino chato. Não, mas eu acho até legal, porque os Computers and Boys and Girls, cada criança, ela se assemelha com o integrante, o Ranger. Sei, gente, eu entendo isso tudo. O que eu não entendo é o seguinte, imagina, você, Ale, você tá trabalhando lá, então daqui a pouco toca a campainha, Ale, é pra você aqui no trabalho. É uma criança falando assim, você vai comigo, a criança tá de lycra, você vai comigo ser um super-herói, pega na minha mão e vambora entrar numa cabine telefônica e virar o Dr. Who. Mas de repente eu penso, eu tô no Japão, isso sempre acontece, então tá. Se você estiver no Japão, ainda justifica. Agora, mas aqui no Brasil, eu sei que é secreto e relâmpago. Outra coisa que não se justifica, todo santo jogo de beisebol, aquele estádio sobe, levanta e sai uma nave gigante de dentro. Não, e o jogo não para. Não para. Tem jogo de beisebol, né? Nossa, todo dia. Só que jogaram tanto nesse seriado que depois o estádio ficou vazio e o pessoal usa pra fazer locação de filmes dos outros grupos. Pra filmar o Riders Die Shock. Depois pra filmar o Gavan versus Gokaiger. Sobrou o estádio. O pessoal ficou com tanta vertigem de subir, descer. Eu não entro mais nesse estádio. Avante! Gigantes! Guerreiros! E o Google Five é uma das roupas das séries antigas que eu acho mais bonita. O capacete dos Google Five são espetacular. Pena que é pano, né? Pena que é tecido. Se fosse lycra, seria mais... não. E a ideia também é legal de ter a pedra preciosa, que cada pedra preciosa representa uma civilização antiga. Isso eu acho muito legal. Isso é legal, mas eu acho que eles não desenvolveram isso, sabe? Isso é só falado e ok. Não, podia desenvolver isso em vez de deixar o Google Five homenageando o circo. Não, circo não é circo, gente. É esportes olímpicos. Malabares é ginástica olímpica. Na verdade, é ginástica olímpica quase toda. Tirando a corda. Não, a corda também. Antigamente eram. Né? Sim. É verdade. Já que a gente tá falando das armas, eu queria só colocar uma coisa que eu comentei com o Fire já. Eu acho muito ridículo aquela parte da espada, que eles pegam e usam a espada pra julgar no cara. Pá! Como é que fala? Google Sabre, né? Eles jogam. E joga a espada, igual joga a bola, igual joga o arco, eles pegam a espada e jogam. Todas as espadas da série, todas, são cilíndricas. Não tem nenhuma com lâmina. E aí eles usam só pra jogar, como se fosse um pedaço de pau mesmo. Inclusive dos vilões também. Pois inclusive do vilão. Aquele cara com armadura de esqueleto, com uma bainha de esqueleto, vai lá, tira a espada, um pedaço de pau. Tirando Shinkendi, eu não lembro de nenhuma série de Sentai onde as espadas tinham lâminas. Tirando Shinkendi, por quê? Porque é só a espada do Juzo lá. Porque até dos Shinkendi não tem lâmina. Pior que é verdade. Não, tem, mas ela tem que... É aquela lâmina, mais ou menos. Mas não tem lâmina. Nem pra criança. Hoje em dia a criança sabe que lá não tem lâmina. Pode falar que tem espada. Tinha que ter uma lâmina. Essa que tem lâmina, que pode lembrar, é o Flashman. Flashman tem, o Red Flash tem. Não, o Flashman tem um pedaço de pau, é um cano.
Não é um uma trilha. É um cristal. Mas pelo menos usa pra lutar, entendeu? Tipo, Não joga. Ele pra julgar, tirar. Eu achei muito. Imagina o trabalhão, gente. Tu joga no cara, aí tu não machucou, tu vai lá, pega de novo. Pega de novo. Deixa eu juntar aqui. Aí eu jogo de novo. Não, tem um ponto forte pra Google Five. Um ponto forte, grande, forte, foi a ideia inicial do monstro não crescer. O monstro vai pra um robô dele. Também achei legal. Muito positivo. E o robô é muito bonito também. Nossa, só que a gente fica o robô pensando dos Flashman é. que eles arrumam matéria-prima pra fazer outro robô no outro dia. Da pedreira. Ai, meu Deus. E no começo, isso também é outra coisa que desenvolveu. O monstro, ele ia pra dentro desse robozão e era sempre um robozão. Eles ficaram até brigando no começo. Um fez um robô macaco, o outro fez um robô não sei o quê. Tudo Hong Kong. Tudo chama Hong Kong, mas aí cada um fez um robô. Aí depois de alguns episódios, o robô tem o mesmo formato do monstro, né? Aí Isso eu achei muito legal também. Fica mais bacana. Eu gostava mais da ideia de ser um robô diferente, sabe? Porque aí tu fica olhando ali, ele tá usando a calça do robô gigante e a parte de cima do monstro. Que legal. Que falta de produção, sabe? E eu gosto do general lá, o Caveirão. O Caveirão é legal. O uniforme dele é legal. Ele não chega a ser um general, chega a ser um comandante, né? Que ele é amador, porque é Google Five, os gigantes guerreiros. E depois, Google Five, os guerreiros do espaço. Sim, sendo que o certo é Grande Esquadrão Google Five. Só pra lembrar uma coisa pra você, isso não é só questão de estúdio não, porque Black Kamen Rider, ou Blackman, mandou um abraço, tá? Ganhar, Black. Mas o que o Black tem de bom? Era um estúdio já com mais recursos. Cara. Não, Black tem nada de bom. Eu vou defender a dublagem. Eu acho fantástico na dublagem, gente. E que eu sinto falta, vendo os tokusatsu em japonês, eu sinto falta das dublagens. É o tipo, morram, malditos, eu vou te matar assim, eu vou cortar sua cabeça. Você não vê mais dublado, por isso que você sente falta. Isso é muito legal, velho. Eles continuam falando isso, sacou? Você foi o único que viu o quê? Não, eu vi em japonês também. Eu também assisti em japonês. Mas confesso que às vezes que eu assisti em português, eu até fiquei meio preocupado, sabe? Tipo, tava vendo com a Laurinha, de repente, maldito, vou matá-lo. Aí tu, putz, grila. Pois é pra criança. Não, mas acho que tinha uma regra de dublagem de Tokusatsu. Tinha a primeira regra. Em algum momento, a palavra maldito tem que ser dita em relação aos heróis. Sempre. Tem que ser usado. Não tem jeito. E eu acho legal, eu acho bacana essas coisas assim. Gosto das vozes também. Mas concordo que foi meio porco, assim. Não custava nada colocar o mesmo VG no fundo pra poder tampar, né, no áudio. Eu acho que foi amador, sabe? Foi um estúdio amador. Qual é o nome do estúdio mesmo, gente? Não, porque na abertura diz uma produção Ouro. Avante! Gigantes! Guerreiros! Vai! Outra coisa que eu queria falar que eu acho muito bacana, que eu não sei, né, como eu nunca vi muitos Sentais, mas tem alguns outros, mas esse tem muito, né, que é a questão das crianças. Não só as crianças que trabalham lá com eles, mas quase todos os episódios tem alguma coisa relacionada com criança, com a família dessas crianças, que eu achei também muito bacana isso. Sempre tem alguma coisa com o pai da criança ou com a mãe da criança. Pode ter a ver por causa do que o Ale já tinha falado. Da época dos animes sempre terem crianças e tudo mais. Então acho que pode ser isso sim. De trazer o público infantil, apesar do malditos e morram aí, que sempre falam. Isso tem praticamente todos os Sentais, especialmente os mais antigos, mas realmente isso em Google Five é mais acentuado. É muito, né? Eu acho que, não sei, também mas pra não inserir. É de uma forma forçada. Não é bobocão infantiloide. Eu acho a série toda um pouco fraca em relação ao roteiro. Realmente, ali pela metade, eu acho que nem para do 20, eu devia até um pouco mais, lá por volta do 25, 26, aí que ela começa a melhorar. Mas a série como um todo, ela é muito fraca. Ela deu aquela esquentada quando entrou o general lá do caixão, que ali parece que tinha um cara demoníaco mesmo, que queria fazer as coisas por fazer mal mesmo. Aí eu acho uma outra coisa muito bacana também, que é do humor. Eu acho muito legal isso. Tem um episódio que eles vestem todos de faroeste, eu achei... Esse é muito engraçado. Eu acho muito bom. A Pink dá o golpezinho dos coraçõezinhos, aí os bichinhos apaixonam e caem no chão. Não, mas elas ficam direto, o raio boiolizador. É muito legal aquilo. Agora, cá entre nós, é bonita a Gogo Pink, hein? Vou te contar. Ela é bonita, muito bonita. Quando ela usa o golpe do coração, o Bucha de Campo fala, que vergonha!
Sim, e um bucho de canhão todo camuflado, né? Vai entender, né? Eles são divertidos esses buchos, cara. Também falou alguns episódios desse negócio da dublagem, chama eles de malhados. E tem outros que não Vai, são malhado! Vai malhado. Eles são os Madaraman. Os Madaraman. Só pra pensar, Madara é tipo mancha. São os malhados, então. A tradução tá certa. Certo. Uma coisa engraçada é que, tirando pelo título, as coisas foram traduzidas bem. Que nem a espada de luz universal. Meu Deus do céu, Não, espada relâmpago universal. Espada relâmpago universal. Espada relâmpago universal. Espada relâmpago universal. Aí depois vem o barulho. Espada relâmpago universal. Que é o único poder que... Não entendeu nas outras vezes? Vem essa voz pra finalizar dizendo que é a espada relâmpago universal. Ou seja, ela funciona com 220, 110... Ou então é tipo um coral que faz 4 vozes. Ia ficar engraçado. Espada relâmpago universal! O Luiz falou dos Mozus. São os monstros, né, basicamente. Mozu! Não sei o que é Mozu. O que é Mozu? Alguém sabe? Não, essa eu vou ficar devendo. Mas aí é outra coisa que também deu uma virada na série meio estranha, assim. Eles eram primeiro construídos, sempre falava, né? Quando DNA. Era mistura de máquina com DNA orgânico. E aí eles eram muito feio aquele negócio, metade robô e metade normal, né? E aí, de repente, num episódio qualquer, sem nenhuma explicação, parou de explicar que eles eram fabricados assim e eles começaram a ser normais, tipo um bicho gigante. Sabe? Os monstros são muito feios, assim, até pra época eles são horrorosos. Mas eu gostava dessa questão deles serem, tipo, meio a meio. Pois e daí do nada eles pararam de ser essa questão de ser meio a meio foi ridículo. Os monstros me lembravam muito os monstros do Lion Man, que eram muito feios. Uma coisa que tem que falar é que o Junichi Haruta, que todos conhecem, ele com o Goku Black foi a porta de entrada pra ele fazer Tokusatsu. Sim. Porque a gente vê que em Goku Black ele rouba a cena do Red. Depois ele vira o Dyna Black também, né? Que depois ele vira o Magaren. Então assim, você vê assim, o cara é bom. E o cara luta pra caramba. E ele é galanzão. E ele não usa dublê. Não. Acho que a maioria nessa época, Luiz, não usava dublê, porque antigamente era mais barato você ensinar o dublê a encenar do que contratar um dublê pro ator. E lutava muito o Goku Black. Tem um episódio lá, o Black vs Black, que mostra a diferença do dublê e dele lutando, sabe? Achei muito legal. Não, e contar assim, o Black ele é o mais roubado de todos, porque o golpe do Black Shadow é o golpe mais roubado do universo. Cara, aquele golpe ninja, velho. Agora a gente percebe que o cara tem uma certa queda por vestimentas negras, né? Ele foi os dois Black, foi o Magaren, então ele participou de Metal, The Cybercops, Jiraiya, Jetman, Soul Brain, Goondia. Mas daquilo que a gente falou no episódio do Gavan, cara, o ator era bom, cara, beleza, chama o que der, não vou chamar esse cara. O cara luta bem, ele vai entrar, vai funcionar. Ele é carismático. Agora, deixa eu puxar um gancho aí no comentário aqui das lutas, porque, cara, eu não consigo lembrar de nenhum outro Sentai que as coreografias de luta são tão ruins. Pelo amor de Deus, que lutas horrorosas. A única coisa que eu acho legal das lutas é aquele negócio de acelerar e colocar em slow motion. Acelerar e colocar em slow motion. Acho que fica legal o efeito. Sem contar, tipo, alguns golpes que se eu fosse o monstro eu ia pra casa enquanto eles faziam o golpe, sabe? Tipo, aquele golpe da lança lá, que aí sobe um na lança, sobe dois na lança, sobe três na lança, aí gira. Cara, se eu visse os caras girando uma lança no ar, eu ia pra casa. Depois eu volto pra terminar. Quando vocês acabarem, vocês me avisam, sabe? E o finisher da bola, que é uma partida de queimado. E fica lá, eu fico tomando bola na cara. Não, velho. Realmente, essa arma que é uma bola, cara, a não ser quando vira aquela bola gigante, né? Mas quando é aquela bolinha de queimado, como o Luiz disse, credo, é muito ruim. Né? Mas eu acho que as armas em si, elas não colaboram muito pra que tenha uma coreografia de luta mais elaborada. Como é que tu vai fazer com que uma fita seja uma arma mortal, né? Mas mesmo sem as armas, as coreografias são muito simples, normalmente assim, dá um soco, aí volta um pouquinho e passa o soco de novo acelerado. Aí volta um pouquinho, eu passo o mesmo soco em slow motion. Assim, às vezes, tipo assim, 3 golpes e fica repetindo em velocidades diferentes. É ridículo, velho.
Nossa, mas é enervante. Bonita palavra, enervante. Avante! Gigantes! Guerreiros! Toma! Vai! Um ponto forte é o robô, que é fenomenal. Cabeça de bala. Eu gosto muito do robô. Não, é o robô mais bonito de todos os 4 Sentais que passaram no Brasil. Aham. E Ah, o mais... não concordo. Eu concordo. Nossa, ele é o... Tirando o visor dele, que é todo furadinho, porque naquele tempo acho que ainda não tinha acrílico colorido. Mas a forma dele eu achei muito perfeita. Sim, ele é muito bonito, com certeza. O Gatai também é legal. Os veículos também são, tipo, meio que reais, sabe? Os Um veículos, Gatai né, mostrado com calma. o Gatai lembra muito os animes dos anos 80. Tipo... O Voltron que você falou? Isso, o Voltron, que eles eram veículos que eles montavam e eles tinham aquela forma específica que eles iam fazer parte de uma coisa maior. Assim. E é legal esse formato aí de 3 no robô e os outros na nave, dando uma certa cobertura, né, cara? Eu ia perguntar isso, tem algum motivo específico pra não ficarem os 5 no robô? Não, é só pra dar uma cara operacional mesmo, entendeu? Os outros dois ficam lá cuidando. Davam um apoio pra criançada maneira não ficar tomando todinho enquanto o monstro tá lutando. Entendi. Não, tem alguns episódios que eles até mostram isso, tipo assim, tá lá o robô tomando porrada e a Ezra lá chega com aquela base voadora esquisita deles e sai atirando. É legal isso, eu Tem gosto episódio também que eles estão controlando a nave grandona lá e solta o míssil no monstro. Ajuda, né? Eu sinto falta disso também nos Sentais novos, essa coisa de cada nave ajudar um pouquinho e depois elas se juntarem. Hoje já junta praticamente de uma vez. Não, velho, por isso que eu tô falando, velho, Gobuso tá chegando pra mudar de novo. Mas foi 1 em 30. Não, mas então por isso que eu tô falando que agora isso é estão querendo remodelar toda a ideia de Sentai. Então eu acho que é muito legal. E tipo assim, e os anos 80 tá sendo resgatado muita coisa. Eu tô achando isso também. Falando de nave ainda, mas indo pro lado negativo, aliás, pro lado maléfico, o Castelo eu achava aquele negócio muito fodão, cara. Olha que ele... Um dos primeiros episódios que ele vinha chegando e destruindo tudo, eu achava aquela cena foda. Que é outra coisa que sumiu de repente, né? Nos primeiros episódios tinha sempre, mostrava sempre, falando, lá vem o castelo. Eles fizeram e depois ele voltava de onde ele veio, assim, eu sei que eles rebobinavam a fita, mas o efeito ficava legal, era assustador, eu achava muito legal e sumiu, né, na série. Eu tenho explicação pra isso, devia ser caro. Provavelmente ele é caro. Imagina como a logística de mexer uma caixa gigante voando por um cenário de papelão. Devia ser bem chato. Foi uma das coisas que mais me agradou mesmo. Vocês não lembram de um filme que passava muito no seu Natal chamado Crew? Eu lembro demais que o castelo explodia pra cima em vez de cair pra baixo, caía pra cima. Esse castelo me lembra muito, a distopia me lembrava muito esse castelo do Crew, sabe? Que era uma coisa que me chamou bem a atenção. Parece muito, cara. É verdade. Será que, às vezes, né? Não sei. Acho que era o mesmo período, eu acho. Não duvido. A arma do Crew era legal também. Aham. Bom, falando ainda dos vilões, o Tabu era assustador. Ele era assustador atrás daquela coisinha do vidrinho, Quando sai de lixo com uma cabeça, cara. Coitado. Pior que é verdade mesmo. O único vilão que é assustador mesmo dessas séries antigas, que você olha pra ele e fala assim, véi, esse cara me dá medo, é o Neros. E o Monarca? Não, o Imperador Neros de Metalder, nenhum outro vilão supera ele. Eu tinha bastante medo do Monarca, cara. Monarca Cladeus, aquela hora que mostrava só o olho dele também era assustador. O Neros também era bem cabuloso. Eu achava o Bazu sinistraço. O Bazu, pra mim, parecia que ele tava no hospital por causa daqueles meio que tubos, cara, sei lá. O Bazu morreu, o Monarca Cladeus também. Todos morreram, que o bem sempre vence. Aprendi com o Google. É verdade. A gente falou dessa melhora que o seriado teve depois do 25, e vocês acham que foi realmente pelo aparecimento lá do grande general lá, o faraó? Foi o único boom da série, não teve nenhum outro arco pra poder amarrar a série, não? Só o arco final, né, com a tal da energia Hytron. Que eu pensei que eles iam dar uma coça legal mesmo. Não, e nem deu. Nem deu, né? Porque a energia aparece no episódio 46, olha só. Um arco final que aparece no 46, você tinha que fazer lá pro 40, pra poder, tipo, amarrar tudo, explicar devagar, aí fica a energia no 46, no 47, no 48, aí no 48 a galera começa a morrer. A Mazurka morre no 48, depois o Desguiller morre no 49, que eu fiquei triste, que eu gostava do Desguiller pra caralho.
Eu também gosto principalmente do visual do Esguile. Então, assim, a galera vai morrendo ali, aí, tipo assim, um arco final de uma energia. Ué, no Jaspion, se eu não me engano, o arco final, que é o das 5 crianças, aparece lá pro episódio 30. Sim, que vai desenvolvendo. Uhum. 20 episódios desenvolver um arco final. Eu acho que atualmente, em várias séries a gente vê isso. Flashman, lá pro episódio 20 e poucos, que começa eles já mexer no arco final. Changeman, Jetman. Então, Jetman desde o primeiro, né? Não, Jetman não, é o Liveman, que é desde o primeiro episódio que já desenvolve o arco final. Que é mesmo. Jetman também tem aquele esquema que depois eles ficam que nem Flashman, que é energia berdônica, como também começa a atacar eles e tal. Mas uma coisa de Google Five que eu acho que, assim, é uma série que não tem muita urgência, cara. Não tem aquele momento da série que você fala, puta que pariu, agora fodeu. Uhum. Agora o bicho vai pegar. Não, cara. Não tem a surpresa, né? Não tem a surpresa. Tudo sob controle. Sempre vão ganhar no final. Não, mais do mesmo. Você nunca chega aquele momento e você pensa, nossa, agora os Google Five vão ter que lutar realmente de verdade, agora o bicho vai pegar pro lado deles. Não, até mais no final, quando aparece a questão da energia, mas ainda não é aquela coisa que você fica que dá aquela preocupação, aquela caramba, e agora? Daqui a pouco confesso que eu fiquei um pouquinho intrigado quando eles explodiram a base secreta. Até pensei, putz, finalmente descobriram que a base secreta não era tão secreta e explodiram a base secreta. Agora eu vou perguntar uma coisa. Será que essas séries de Sentai, elas não começaram a desenvolver um enredo que prendesse mais os fãs a partir de Changeman? Não tô sendo saudosista porque Changeman passou aqui, não. Não é isso. Será que as séries antes de Changeman não eram séries para um outro tipo de criança? Que aí veio os anos 80, veio uma outra faixa etária de criança que precisava de algo um pouco mais elaborado. Tanto que atualmente temos Sentais mais elaborados. Por quê? Porque as crianças, elas compreendem muito mais histórias. Não que a gente era burro, mas é porque a gente era muito mais, podemos dizer, mais inocente. Cara, eu não acho não. Eu acho que um pouquinho antes mudou. Antes teve Bioman, que já tinha um pouco mais de sensação de urgência. E, cara, um pouco menos, mas até mesmo Changeman e Sun Vulcan. Então, eu acho que essa questão de Google Five mesmo, foi uma série simples. Eu acho que é o seguinte, eles falam muito dessa questão da ciência e eles acabam tratando questões também pessoais, questões do ser humano. Eu acho que é uma série que, pra mim, o que me fez definir a série é que é uma série de exemplo. Todo episódio vai te dar um exemplo, vai te dar uma lição no final, alguma coisa desse tipo. Então eu acho que eles ficam presos a questões muito, por exemplo, o negócio do pai do Yellow. É um episódio, porque o episódio aí você fala, como assim? Deus, eu falo do pai do cara que é do grupo, sabe? É uma coisa que hoje em dia não tem esse tipo de coisa. Hoje em dia o negócio é a pancadaria mesmo, é pegar o vilão e é matar e tem que ter uma solução. Não tá preocupado se aquele cara que tá ali lutando, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem irmão, ele tem filho. Eu não concordo com isso não, porque dá pra você fazer isso e ainda assim colocar uma certa tensão. E eu falo isso porque teve um episódio de Shinkenger que eu gostei muito, que foi focado nos pais da Mako. Foi um episódio legal, que teve muito a ver com o enredo, mostrou muito da história dela, ainda teve uma ação legal, ainda teve uma sensação de urgência. Sim, mas assim, é um dos exemplos. O que eu digo é que, por exemplo, outros episódios fala muito, o menino vai e briga com o pai, teve um que o menino falava que o pai tomava conta lá do aquário. Você, depois que começou a tomar conta desse aquário, você é um covardão, eu não gosto de você, e briga com o pai. Entendeu? Eles se preocupam mais, é meio que uma coisa quase novelística, quase de novela, entendeu? Que eles perdem tempo, vamos dizer, eles gastam tempo dos episódios mais para essas questões, sei lá, mas parece que meio que mais sentimentais, mais para dar uma lição, no final você tem que respeitar os pais, você tem, entendeu? Uma coisa assim. Tem o episódio da roupa lá, que o Império faz a roupa, que deixa que barabala, que isso, aquilo outro, que o pai do menino pega a roupa e ele é um covardão e tá os motoqueiros fazendo sacanagem com as crianças, aí ele foge, as meninas falam, seu pai é um covarde, seu pai é um covarde, e o menino quase chora, e ele corre, veste a roupa, bate em todo mundo, e vira meio que um herói pras crianças lá. E no final de tudo ele fala assim, não, eu não quero vestir essa roupa mais, porque essa roupa só fez mal para mim, destrua ela. Por essas lições virem dos mais velhos para os mais jovens, talvez isso não caiba tanto hoje em dia. Não sei. Que é aquela discussão que a gente também já teve, que o Mozart falou uma vez, que antes os heróis eram o exemplo, o herói era como se fosse o seu pai, ele teria idade para ser o seu pai. Hoje não, hoje os heróis têm cara e têm idade para ser você que está assistindo.
Eu ia falar isso agora. Nesse momento eu ia falar isso mesmo, que a gente já teve essa discussão. E a criança, eu acho que ela é muito mais suscetível a aceitar que um herói é uma pessoa que pode ser ela, que está fazendo uma coisa boa, mas que pode ser ela, do que um cara mais velho que chega lá e fala, isso é o certo. Vai dar um exemplo, vai dar uma ordem, né, alguma coisa. Por exemplo, esse Red, tu não nota o cara como se fosse um ídolo. É um personagem simples, né? Ele é um amigo, né? De todos os vermelhos, assim, é o único assim, que não me inspirava liderança. Mas acho que isso é uma característica dos 5. Nenhum dos 5 é, talvez um pouco black, mas nenhum dos 5 é heróico, exuberante. Eles são... É mais o grupo, né? Eles são mais o grupo, eles são pessoas... Você vê, até nos episódios quando eles se relacionam com as pessoas, é sempre de uma forma muito mais... nós somos iguais aqui, eu só uso uma roupinha incrementada com uma pedra na testa, sabe? Não é nada exuberante. Uma coisa que eu senti falta foi isso, não ter um líder, assim, o cara, digamos, ele agrega, sabe, pro grupo. Ele é um cara simples ali, normal e tal. Avante! Gigantes! Guerreiros! Todos! Vai! Tem um episódio que eu adoro e assim, é bem descompromissado. É o episódio do herói violento mascarado. Gente, é mesmo. Vocês lembram disso? Sim. Que o cara era um lutador de telecat, mas na verdade ele fazia o bem e tal. Ele é vestido de Papai Noel. Eu achava muito legal, cara. É um dos meus favoritos. E ele dá porrada também, é muito bom. E é isso que eu tô falando. Por exemplo, os Sentais hoje em dia, não só hoje em dia, mas acho que os outros também, né? Não tem essa preocupação, vamos colocar um cara aqui comum, que é um cara que, quando tá no fim de semana, ele vai fazer caridade, vai vestir Papai Noel pra ajudar as crianças e tal. Vamos colocar esse cara aqui no meio pra ele alguém arrumar uma confusão com ele. E ele é um lutador, mas ele tem que ser lutador só pra... Ele era lutador só pra ganhar dinheiro, não era um negócio pra comprar as coisas de Papai Noel. Aí ele não queria que ninguém descobrisse. Padrinho, Shinken mandou um abraço. Gringo que apareceu Shinken, que é uma dinâmica bem parecida. Exatamente. Ele queria ser Shinkendi lá. Sim, é mesmo. Ele era americano, gordinho. Careca. Lembrei. Então, assim, ele vestiu uma armadura esquisita, né? Os elementos todos que tem em Google Five, eles são usados em outras séries. Em Google Five é mais acentuado, mas até nas séries de hoje. Por isso que assim, eu não concordo com vocês quando vocês falam que isso não tem mais lugar. Não. Ainda tem. O que aconteceu foi, a forma de contar está sendo mudada. O que aconteceu é que eles são menos óbvios, eles são menos jogados na cara. Não, mas é isso que, assim, pra mim, Google Five é uma série feita disso. Ou eles são menos repetidos, né? A Google Five é uma série feita basicamente dessas coisas. Agora, temos que falar também da música, né? Nossa, fantástico. Não pode faltar, não. Cara, a trilha é muito boa, cara. Espetacular. Acho que é uma das melhores. Ainda bem que ela é muito boa, porque ela é repetida a exaustão. E é o tema de abertura do Samplecast. Um dos dois, né? Mas bate na cara, bem na cara e o sapatinho, né? E já não devemos mais nenhum cast pra vocês, porque já fizemos de Machine Man, que é o tema de abertura, e agora de Google Five, que é o outro tema de abertura. Mas vamos dever sim aos 1.250 likes. Vai ser um cast de Jiraiya, o incrível ninja. Uma dádiva dos ninjas. Jiraiya, uma dádiva dos ninjas. Eu acho que é impossível você falar a palavra Jiraiya sem adicionar uma dádiva dos ninjas. Mas não é o Lion Man que é uma dádiva dos ninjas? Nossa, velho, eu sei. É uma brincadeira, Luiz. Eu entendo brincadeiras, cara, mas eu não gosto que desrespeite a memória do final do Lion Man. Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Obrigado. Vamos falar do grande cover do Koroji 73, que faz o Super Sentai como é que é? Bamparapampam. Bamparapampam, que é a melhor música de Sentai, aliás, de Tokusatsu pra mim da história, que é um super medley. E tem essa música, né? A abertura que é o medley de Sentai, que tem a música do Gavan no final. Exatamente. E que tem essa música do Google Five. O encerramento também de Google Five é muito bom. Watakai Watsuki! A voz dele é muito forte, né? Eu inventei a letra. Eu gosto mais do encerramento do que a abertura. Aquela Stop the Battle. Palhinha. Ficou vergonha de cantar. Mas eu acho as BGMs também muito legais, que são essas coisinhas de quando tem as lutas, mesmo que na dublagem. BGM? Background Music. Obrigado. Música de fundo. Sabe onde vocês notam isso também? O mesmo estilo de música e BGMs, Lion Man também. Tá vendo? É tudo interligado, cara. Uma dádiva dos ninjas. Então, a gente falou do negócio de ao mesmo tempo ter criança e ter umas coisas meio malucas, né? Tipo, a dublagem. Mas tem uma outra coisa que eu achei também. Tem alguns episódios
E são muito macabros, né? O 19, né? Tipo os alimentos em terra? Não, tipo aquele da boneca, que as bonecas, nossa, o 22, eu acho, 22, eu anotei, 22. Que daí tem as bonecas que são jogadas no lixo, eles recuperam essas bonecas para elas se vingarem das pessoas que jogaram elas no lixo. Daí aparece os atores vestidos, as atrizes vestidas de boneca de porcelana, um vestido de palhaço, mas muito macabro eles atrás das crianças. É bem macabro sim. Eu nunca ia jogar uma boneca fora, nunca mais. Que isso é uma tendência deles, eles sempre faziam um episódio com bonecos ou brinquedos, assim, meio assassino. Sim. Tem no da Ranger a mesma coisa, tem no Zil Ranger também. Acho que é uma tendência deles e eu acho assustador também. Eu também. Esse 19 que eu falei tem morcego, uma invasão. É o da casa, é a casa abandonada, uma casa assombrada. É o da casa amaldiçoada lá? Da mansão, né? E aí tem as caveiras, muito bacana aquelas caveirinhas, cara. Esse da mansão. Que aí o pai do menino vai lá, tá vendo outra coisa, o pai de novo. Ele vai lá pra investigar alguma coisa e ele some, o menino fica desesperado, que tá sem pai, velho. É muito forte isso. Vocês não acham, não? As nada superam o episódio Spectroman e pegam um lixeiro, que transforma em monstro, e o monstro lixeiro, né, vive comendo lixo e é obrigado a se matar na frente do filho, sabe? Meio... Ai, tá vendo? Não pra criança, não. Senhora, isso é pesado demais, né, cara? Outro exemplo que eu achei de coisas cotidianas que eu tava falando é o episódio que o Red tem que levar um negócio de sangue pra transfusão de sangue da criança, senão a criança ia morrer. Ah, isso é legal, vai. Eu acho Mas bacana. é mais coisa de Rescue Force, né? Mas... Eu acho muito bacana. A menina tá lá e aí fica mostrando a menina lá na cama, morrendo. E ele tem que levar a maletinha com sangue. E o The Dark fica lá querendo pedir ele. Ai, que por sinal, como é que é? Death Dark. É Death Dark. Death Dark, Nossa. E em português é The Dark. É porque em japonês a gente vai falar Death Dark. É, em inglês é bom, né? Eu tenho uma dúvida, que alguém podia me tirar essa dúvida. Tem um professor-chefe, logo nos primeiros episódios, que chega simplesmente no episódio e eles falam assim: o professor-chefe fulano foi pra não sei aonde, aconteceu alguma coisa com o ator, aconteceu alguma coisa com o cara, ele era tipo chefe. Foi planejado isso, porque que ele fez? Naquele período, ele foi montar a segunda base científica, que aparece nos episódios finais quando ele volta. Tá vendo? Até que o roteiro não é tão ruim assim, não. Não, o professor Hongo. Hongo. É Hideki Hongo. Hideki Hongo. É Hongo. Eu falei, velho, por que eles estão ficando sem chefe? Não nada. Não, tanto que ele fala, agora eu confio o futuro a vocês. Por exemplo, ele deixou na mão da gurizada lá, tipo... Ele fez o Edin no Jasper. Sim. É o mesmo ator, faz o Edin. Muito bom. Edin me ensinou como lutar. E aí... Noboru Nakaya. Nakaya. Sabe um negócio que eu acho bem legal? Eu gosto muito disso. Do Red ter uma moto e a outra galera ir no carro, naquele carro meio jeep. Sabe por quê? O Red é o líder, porra. O Red tem que ir na frente mesmo e os outros 4 dando suporte. Mas eu acho que ele vai de moto porque ele é o batedor, né? Tem episódios que mostra ele na moto, né? Um episódio lá da cara que era... É até o que eles vestem de cowboy também. Que o vilão tem que acertar ele com o tiro e fica treinando e tal. Aí mostra, eles fazem vários desvios porque ele tá indo de moto, então faz vários desvios. Então sempre mostra ele de moto mesmo, até quando ele tá civil, né? Por que eles não chegaram lá, pegaram o Gogo Robô e destruíram o castelo de Dystopia? Porque era um castelo gigantesco, velho. Tinha nem como esconder. Por isso, justamente por isso, que era difícil destruir o castelo. Mas o castelo devia ser muito grande mesmo, né? Porque cabia os robôs dentro. O robô tá fácil. Não precisa esconder tão fácil, né? Não. Devia ficar escondido atrás de contagem. Fora o fato de que eles sempre descobrem os esconderijos secundários do Desdark. Quando alguém é sequestrado, alguém é não sei o que, eles sempre mexem lá naqueles computadores que as crianças ficam digitando assim, elas ficam batendo no teclado pra digitar. É ótimo. O Desdark é tão burro que não vê um estádio de beisebol se erguendo todo santo dia. Onde será a base secreta deles? Pelo amor de Deus, vai olhar, aquele estádio tá de pé. Surge um estádio no meio do horizonte ali todo dia, ninguém desconfia. Nem o pessoal que tá no jogo, tudo tonto. Eles acham que o estádio tá vibrando, que é o pessoal pulando e torcendo pro jogo, né?
Mas eles dão sempre essa sorte de estar tendo jogo na hora, né? Então ninguém desconfia. Acha que é um Zeppelin com Eles uma combinaram parte. com os vilões de só atacarem nesse horário. Avante! Gigantes! Guerreiros! Gogo! Vai! Pois é, então, gente, ó, antes da gente encerrar, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Super Sentai e sobre Google Five, a gente já falou, e foi uma coisa mais técnica. A gente falou, fez uns especiais Super Sentai no Sempocast 15, Sempocast 43 e Sempocast... deixa eu olhar aqui... Sempocast 49. Então, Sempocast 15, 43 e 49 a gente tá falando de Super Sentai também, inclusive Google Five. Sério, a gente foi mais técnico, falou de carros, armas, vilões especificamente. Vocês procuram Sempocast 15, 43 e Sempocast 49. E outra coisa também que é importante, que esse cast, mais uma vez, ele é para você que curtiu nossa page no Facebook e aguardou. A gente atingiu 1000 likes e fez a gravação dele. Assim como atingimos 500 likes e gravamos Machine Man. Então, 1250, bem próximo. Nós estamos com 1140, 1250 a gente grava Jiraiya. E 1.500 Jaspion. Tá chegando. Tá chegando. Chegando aí, tá muito rápido. Continue dando os likes aí, vamos divulgar, porque tá chegando o Jaspion. Isso, e todos os casts de séries que passaram no Brasil na década de 80 e 90 só serão gravados a partir da meta de likes do Facebook. 2000 Black Kamen Rider. Não, 2000 já teve Black Kamen Rider? Não, 2000 Black Kamen Rider. Eu não tava nesse. O 2000 é o Cybercops. Vai ter quando a gente vai fazer um especial do Black, vai ser um cast gigantesco, a gente vai trazer muitos convidados. Gravações com especialistas japoneses. Isso, Eu a não gente vou pretende participar. fazer um cast duplo, um de Black RX, vai ser gigantesco, então vai depender dos likes de vocês, deve ser lá pro 2500, por aí. É depoimentos dos fãs, vai ter tudo. Isso. Obrigado, Ale. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ale. Senhores, façam suas palavras no próximo. Aí, tome as rédeas. Bom, agradeço mais uma vez por participar de outro cast. Espero que desta vez não tenha sido tão nostálgico, mas, digamos, mais divertido, mais não tão técnico, né? Verdade. E vamos lá pro próximo, né? Cada vez agregando mais gente para assistir os nossos tão adorados Tokusatsu. Abração, gente. Obrigado aí, a todo mundo. Então foi muito bom participar desse cast. Eu que gosto mais de machinimento que Google Five, mas gosto das duas. Então, convidados, vocês foram muito bons. E Valdirene, hoje à noite, tainha, vinho e muito sexo. Miserável. Também quero agradecer a participação dos rapazes, sempre bom, acrescentam sempre muitas coisas. Eu tiro sempre dúvidas com eles, porque eu sei que eles têm mais experiência em Tokusatsu do que eu. E gostei muito de rever Google Five, porque realmente as minhas memórias de infância eram muito poucas dessa série. Sim, gostei muito, achei muito bacana, tanto que eu tive muito mais pontos positivos nas minhas anotações do que negativos. E fica a dica, assistam a série, que é bacana. Eu acho que mesmo a questão dos efeitos especiais e tudo passa tranquilamente para quem gosta de Tokusatsu. E é isso. Até daqui a 15 dias. Tchau!